A nossa aula de hoje é sobre separação de misturas. Sempre que a gente pensar então na separação de misturas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é o tipo de mistura que a gente está trabalhando. Se for uma mistura homogênea, a gente vai usar determinadas técnicas para fazer essa separação. E se essa nossa mistura for heterogênea, a gente vai usar outras técnicas. Lembrando a diferença entre elas. Uma mistura homogênea, ela é uniforme, igual em toda a sua composição. Enquanto uma mistura heterogênea, ela tem fases, duas ou mais. Ou seja, a gente olha para ela e a gente consegue identificar características diferentes em todo o nosso sistema. Nós vamos começar então com as misturas heterogêneas. Essas aqui são as principais formas então de fazer a separação dessas nossas misturas. São a decantação, filtração, peneiração, separação magnética, dissolução fracionada, centrifugação, catação, ventilação e floculação. Cada uma delas tem uma técnica e um tipo de mistura específico, que é o que a gente vai ver a partir de agora. A nossa primeira técnica então é a decantação. A decantação a gente pode fazer com mistura sólido-líquido e líquido-líquido. As duas funcionam de maneiras equivalentes, tá? O que mudam é, obrigatoriamente, esse nosso sistema, ele acontece por meio do que a gente chama de sedimentação, ou seja, a gente vai ter então a separação desses nossos componentes por meio da ação da gravidade. Ou seja, aquele que for mais denso vai ficar na parte inferior do nosso recipiente e o menos denso vai ficar na parte de cima. Esse é um processo que demora um tempo, ou seja, se eu fui lá e misturei água e areia e eu rapidamente misturar eles, a gente vai ver que a água ela vai ficar com uma coloração um pouco turva. Quando a gente deixar ela por um tempo em repouso, rapidamente a gente vai conseguir ver, então, essa separação das duas fases, onde a gente vai ter apenas a fase da água e a outra fase que vai ser a nossa areia. Um exemplo de líquido-líquido é quando a gente mistura óleo em água. Então, a gente, quando precisa separar, a gente tem que deixar esse sistema em repouso para que se separem e aí, posteriormente, a gente faça essa separação, como vocês vão ver a seguir. Esse nosso processo de decantação entre dois líquidos, a gente tem então o óleo e a água. Para a gente conseguir separar os dois, a gente precisa deixar esse sistema em repouso por um tempo, que aí por causa da diferença de densidade entre eles, a gente vai ter essa separação. Nessa situação aqui, a água ela é mais densa, então por isso que ela ficou na parte inferior e o óleo menos denso, por isso que ele fica aqui na nossa parte superior. Para a gente fazer a separação, a gente precisa de um equipamento, de uma vidraria como essa, que se chama funil de decantação. O certo seria a gente ter uma garra, ter um anel para prender ele, mas como a gente não tem, eu vou demonstrar para vocês aqui segurando, tá? Então, a gente vai abrir aqui a torneirinha, e aí como a água tá embaixo, quem vai sendo eliminada é justamente a água. Então, a gente vai tendo ela saindo, e aí aqui nessa torneirinha a gente tem o controle do que tá entrando e do que vai sair, né? Então, nessa situação aqui, a gente vai tirar a água até chegar ali no finalzinho. E, posteriormente a isso, a gente vai ficar, então, com a água em um recipiente e o óleo no outro. Então, por isso, a gente consegue separar. Quando a decantação acontece de uma maneira muito lenta ou a gente precisa de muito tempo para ela ocorrer, a gente pode usar então a técnica da centrifugação, que funciona de uma maneira muito equivalente em relação a ter a sedimentação e essa separação, porém muito mais rápida. Então ela também pode acontecer entre um sólido e um líquido e um líquido e um líquido. Um exemplo de um sólido e de um líquido são aquelas centrífugas de alimentos, no qual a gente pode colocar lá alguma coisa, algum alimento, alguma verdura com água e a partir desse movimento a gente tem essa separação, assim como a centrífuga de roupas. O que acontece ali que é pelo movimento a gente tem a separação da água da roupa. Além disso, o líquido-líquido ela é muito empregada em exames de sangue, no qual eles fazem esse processo para conseguir separar os componentes principais do sangue e aí sim fazer a análise. Esse daqui é um processo de centrifugação manual que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui tem algumas folhas de alface que estão bem molhadas, acho que vocês conseguem visualizar, né? Ó, vou chacoalhar. E aí, a gente vai colocar na centrífuga. Tem várias centrífugas de vários tamanhos, várias cores, vários modelos, enfim, tá? Então, ó, o que a gente faz? A gente faz esse movimento. E conforme a gente vai fazendo esse movimento, a gente já consegue observar que as gotículas de água, elas vão ficando aqui nesse recipiente, tá? Isso acontece por causa da força que eu tô exercendo aqui, que vai fazendo, então, a força centrípeta, faz com que a gente tenha, então, essa separação. Quanto mais a gente fizer, mais seca a gente vai ter a nossa salada. Então, vamos dar uma olhadinha? Quando eu abro aqui, a
a gente consegue visualizar bem a diferença de água que a gente tinha nas folhas para que a gente tem agora. Então, ela fica bem mais seca. Então, quanto mais eu fizer esse movimento, mais a gente consegue separar. Além disso, quando eu tiro o cestinho daqui, ó, a gente consegue visualizar que essa água aqui foi toda retirada, então, dessas folhas de alface. Outra técnica é a filtração. A filtração ela pode ser simples ou ela pode ser a vácuo. A diferença está no tipo de mistura heterogênea que a gente tem. Quando a gente pensa numa filtração simples, a gente está pensando numa mistura entre sólido líquido ou sólido e gasoso. Um exemplo de sólido líquido é os filtros de água. Quando a gente tem um filtro de água, as partículas maiores, que normalmente são sólidas, ficam retidas naquele filtro, enquanto a água, que está no estado líquido, vai chegar para a gente para o nosso consumo. Outro exemplo que a gente tem em relação ao sólido gasoso é o filtro do ar-condicionado. O que a gente tem ali ele vai filtrar o ar e as partículas maiores, normalmente de poluição, vão ficar retidas nesse filtro. E aí, consequentemente, o gás, que é o ar, vai chegar então para a gente poder respirar. Quando a gente pensa, então, na filtração a vácuo, a gente está pensando em misturas que são viscosas. Então, a gente não conseguiria separar elas com tanta facilidade usando simplesmente um filtro. Então, o que a gente tem usa-se papel filtro e uma bomba a vácuo. Essa bomba a vácuo faz com que a separação aconteça de maneira muito mais rápida e eficiente também. A catação é um exemplo de uma separação de mistura sólido-sólido. Um exemplo muito simples é quando a gente vai escolher feijão. O que a gente está fazendo ali é separando as pedrinhas, as impurezas, justamente dos grãos de feijão. Outra possibilidade que a gente tem também quando a gente pensa na catação é quando a gente tem então um processo de reciclagem. Durante esse processo de reciclagem são separados os vidros, dos plásticos e de todos os outros materiais, para que assim a gente tenha então um processo muito mais efetivo e que funcione. A peneiração também é chamada de tamização. Nesse processo, a gente tem a separação entre dois sólidos. Esses sólidos, obrigatoriamente, têm que ter tamanhos das partículas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente vai preparar um bolo, a gente pega a farinha e passa por uma peneira. Esse processo é justamente a nossa peneiração, no qual aqueles grumos, aquelas partes maiores, vão ficar retidas na peneira e as menores vão passar. Então, na nossa peneiração, a gente vai separar partículas maiores das partículas menores, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu tô com uma peneira, vou colocar um pouquinho de farinha aqui nela, e aí, conforme a gente for fazendo esse movimento, a gente consegue observar que uma parte vai indo para o nosso recipiente e a outra parte fica retida aqui na nossa peneira. Isso acontece justamente pelo fato de que a gente tem grumos, ou seja, partículas maiores, que vão ficando, então, retidas nessa nossa peneira. Outro tipo de separação que também é de sólido-sólido é a ventilação. Contudo, o que a gente tem aqui é diferenças de densidades. E nesse processo a gente tem que ter a participação do vento. Então, o que acontece a gente vai fazer a separação fazendo-se movimentos, fazendo com que a gente faça essa separação. Um exemplo é quando a gente quer separar, então, a casca do arroz do próprio arroz. Então, como eles fazem esse processo? Colocam-se em recipientes grandes e fazem esse movimento que faz com que a casca ela se solte justamente pela diferença de densidade e, consequentemente, fique apenas com um grão. Outra técnica de separação muito interessante é a nossa separação magnética. Quando a gente pensa na separação magnética, a gente também está pensando na separação entre dois sólidos, contudo, obrigatoriamente, um desses nossos componentes, ele tem que ser ferromagnético. Então, para ser ferromagnético, ele tem que ser composto obrigatoriamente ou de cobalto, ou de ferro, ou de níquel. Não basta ser metal. Muito pelo contrário do que a maioria das pessoas pensam, nem todo metal é atraído por um ímã. Então, obrigatoriamente tem que ser apenas um desses três componentes. Para realizar essa separação, a gente vai aproximar um ímã de uma determinada mistura e aí a gente vai conseguir fazer essa separação, como vocês vão ver no vídeo a seguir. O nosso experimento de separação magnética eu vou fazer entre um líquido e um sólido, justamente para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas ele funciona perfeitamente com um sólido também. Então aqui dentro do Erlenmeyer a gente tem água e também limalha de ferro. Essa limalha de ferro é o ferro quando ele está numa menor porção, ou seja, bem pequenininho. A gente vai pegar um ímã e vai aproximar e vai observar o que vai acontecer. Observem que conforme eu vou movimentando o ímã, a gente tem uma aproximação, então, do nosso ferro. E aí, a gente vai conseguindo separar ele da nossa solução.
Agora eu vou adicionar então uns pedacinhos de alumínio, que é só pra gente observar se a gente conseguiria ou não atrair ele pro nosso ímã. Então coloquei aqui na nossa soluçãozinha e vou aproximar então o nosso ímã. Observem que o alumínio, ele não é atraído pelo ímã, tá? Ao contrário do ferro. Isso acontece porque o alumínio não é ferro magnético. Então, não basta ser metal para ser atraído pelo ímã. A gente precisa que seja obrigatoriamente ferro magnético. A floculação é um processo de separação de mistura entre um sólido e um líquido, muito comum no tratamento de água. Ela consiste na adição de um agente, de uma substância coagulante, normalmente o sulfato de alumínio, no qual ele vai se agregar, vai se juntar às partículas maiores, normalmente sólidas, e aí a gente vai ter a formação de flocos, para posteriormente ser separados nas etapas do tratamento de água. E a nossa última técnica de separação de misturas é a dissolução fracionada. A dissolução fracionada também acontece com dois sólidos. Então, quando não tem nenhuma outra técnica disponível, o que a gente faz é dissolver um dos nossos componentes para a gente conseguir separar posteriormente. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem areia e sal. A gente não consegue separar eles usando nenhuma das outras técnicas anteriores. Então, por isso que a gente adiciona água. A partir do momento que a gente adiciona água, esse sal que está proveniente na nossa mistura, ele tem mais afinidade pela água. Consequentemente, ele vai se dissolver na água, formando então uma mistura entre o sal e a água. E aí, com o passar do tempo, deixando isso em repouso, a gente vai ter a separação da areia. Depois que a gente tem esse sistema, a gente pode usar outras técnicas para conseguir separar. Um exemplo é usar a decantação para conseguir separar a água e o sal da areia e posteriormente, para separar a água do sal, a gente pode fazer uma destilação, que são os próximos que a gente vai ver a partir de agora das misturas homogêneas. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem areia e sal. A gente não consegue separar eles usando nenhuma das outras técnicas anteriores. Então, por isso que a gente adiciona água. A partir do momento que a gente adiciona água, esse sal que está proveniente na nossa mistura, ele tem mais afinidade pela água. Consequentemente, ele vai se dissolver na água, formando então uma mistura entre o sal e a água. E aí, com o passar do tempo, deixando isso em repouso, a gente vai ter a separação da areia. Depois que a gente tem esse sistema, a gente pode usar outras técnicas para conseguir separar. Um exemplo é usar a decantação para conseguir separar a água e o sal da areia e posteriormente, para separar a água do sal, a gente pode fazer uma destilação, que são os próximos que a gente vai ver a partir de agora das misturas homogêneas. Agora a gente vai falar sobre a separação das nossas misturas homogêneas. As misturas homogêneas a gente pode separar principalmente por meio dessas técnicas: a evaporação, a destilação simples e a destilação fracionada. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais de cada uma delas. A nossa primeira técnica e a mais simples de separação de misturas homogêneas é a evaporação. A evaporação acontece entre um sólido e um líquido e, além disso, a gente precisa então de uma fonte de calor que vai fazer com que aconteça então esse processo de separação. Então, o que a gente vai ter é, por exemplo, água e o sal. Pela ação de um calor, seja o sol ou até mesmo qualquer outra fonte de aquecimento, essa água ela vai evaporar, então ela vai mudar de estado físico. Ela vai sair do líquido e vai para o gasoso, e com isso a gente vai ficar no recipiente apenas com o sólido. Por isso que eu coloquei aqui que o líquido ele é perdido, mas a gente precisa lembrar que não é que ele se perde, e sim a gente não consegue coletar e armazenar ele. O que a gente tem é que o líquido habitualmente muda de estado físico e por isso a gente não tem como armazenar ele por meio da evaporação. Essa técnica ela é muito presente quando a gente pensa em salinas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Rio Grande do Norte, isso daqui é muito usado na fabricação de sal. A destilação é uma das técnicas mais utilizadas em laboratório. Sempre que a gente for fazer uma destilação, a gente precisa identificar os pontos de ebulição dos nossos componentes. Lembrando que ponto de ebulição é a temperatura na qual a minha substância sai do estado líquido e vai para o gasoso. A nossa destilação ela pode acontecer por dois processos, a destilação simples e a destilação fracionada. A escolha desse processo está diretamente relacionada ao tipo de mistura que a gente tem. Então, quando eu tenho uma mistura homogênea, sólido-líquido, eu vou usar a minha destilação simples. Um exemplo, quando eu pego sal e água, misturei eles e eu quero fazer essa separação. Através de equipamentos específicos de laboratório, a gente vai fazer o aquecimento dessa nossa mistura e, consequentemente, a gente vai conseguir fazer a separação da água do sal.
Uma coisa bem importante, bem relevante que a gente precisa lembrar é que na destilação, tanto a água, tanto o sal são recuperados depois desse processo de separação, ao contrário de quando a gente tem a evaporação. Então, por isso que a destilação ela é muito utilizada para diferentes outros processos. Quando a gente pensa na destilação fracionada, a gente está pensando numa separação entre líquido e líquido, ou seja, esses líquidos habitualmente apresentam temperaturas de ebulição similares, muito próximas, e por isso que é utilizado um equipamento chamado de coluna de fracionamento que possibilita então essa separação. Como que faz isso? Durante essa separação, a temperatura vai sendo aumentada gradativamente e conforme vai atingindo o ponto de ebulição de determinada substância, é feita essa separação. Um ótimo exemplo da destilação fracionada é a separação do petróleo, no qual é possível separar desde gás natural até a gasolina, o óleo diesel, entre outros componentes, justamente por causa dessas temperaturas de ebulição e porque é feito então em um equipamento no qual a gente consegue controlar essas temperaturas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, até a próxima!